Eu já fiz um vídeo falando do Ultra Human Ring Air depois de alguns dias usando, mas ficaram algumas dúvidas para serem esclarecidas depois, como por exemplo o aplicativo da Ultra Human. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco dessa usabilidade entre anel, aplicativo e todas as integrações possíveis. Vamos lá! Hoje eu vou ficar comentando um pouco mais, mas o principal do vídeo tá aqui, ó, tá aqui na mesa. Quero te mostrar aqui o funcionamento do aplicativo, como ele funciona, todas as informações que a gente consegue pegar. E para isso eu vou pedir a permissão de vocês aqui para ficar no cantinho da tela e a gente vai conversando aqui a respeito do aplicativo do Ultra Human Ring Air. Ele já está aqui na minha tela inicial, eu já fiz o pareamento no dia de hoje, então os dados da minha noite, os dados de sono já foram sincronizados com o aplicativo, e aí aqui eu tenho todos os painéis, todos os detalhes que eu consigo ter acesso usando o aplicativo da Ultra Human. Lembrando que o vídeo do Ultra Human Ring Air está linkado aqui na descrição, e se você quiser comprar o seu anel inteligente, tem várias cores disponíveis. Eu já falei também sobre conforto, como que ele é no dia a dia, no uso até mesmo para fazer treinos de academia, treinos de força na academia, e o link para comprar está aqui na descrição. Quem for através do link que eu estou deixando aqui ganha 10% de desconto, já está aplicado o link e todos os dados estão aqui embaixo, beleza? Vamos lá mostrar o aplicativo para vocês agora. Puxando aqui para o lado, a gente tem um histórico de como foram os outros dias. Então, por exemplo, ontem eu tive uma meta de 100 no movimento, que eu fiz atividade física ontem à noite, enfim, tem aqui o ritmo de estresse, dormir, a minha pontuação de sono, e aí a gente passa aqui para o dia de hoje. Eu estou usando o Galaxy Z Fold 5 aqui, e aí ele fica nessa tela dividida. Mas se eu tivesse com ele fechado, e como todos os outros smartphones, ele ia mostrar esses cards aqui, e toda vez que eu clico ele abre esse painel secundário. Mas como eu estou aqui no Z Fold 5, ele mostra dessa forma, e aí é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na usabilidade de um aplicativo normal. Mas vamos lá. Meta de movimento, ele me dá aqui o tanto que eu estou ativo no dia de hoje, e quando eu faço atividade física esse número cresce. Então, por exemplo, hoje eu estou com essa meta de 93 pontos e ele faz a contabilização dos passos, o tempo de atividade, as horas ativas, o total de calorias gastas, e essa pontuação vai variando ao longo do dia, não é sempre que ele vai estar nesse número. Por exemplo, se eu chego a 8 horas da noite com esse número de passos, a minha nota aqui vai ser mais baixa, porque ele está considerando que eu não bati a minha meta, eu não vou bater a minha meta de passos nesse dia, Por exemplo, para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu fiz o meu treino de corrida, e aí ele me deu um total de 100 pontos aqui no índice de movimento. Atividade física contou, os passos contaram, as horas ativas, o total de calorias gastas. Mas na segunda-feira, por exemplo, que foi um dia que eu fiz academia de manhã, fiz academia mais cedo e não fiquei muito mais tempo ativo, não fiz muitas atividades ao longo do dia, ele já caiu a minha nota aqui para 71 pontos, por exemplo. Apesar de ter feito academia, apesar de ter ficado bastante tempo ativo, de ter gasto uma quantidade legal de calorias, enfim, todas essas informações aqui vão contando para esse índice de movimento. Eu acredito que depois que eu voltar da academia, esse número aqui vai estar um pouco melhor, porque afinal de contas eu vou gastar aí mais alguns, 20, 30, 45 minutos em atividade física lá na academia. Beleza? O próximo painel que eu quero mostrar é esse aqui de estresse, e isso aqui foi a atualização recente, relativamente recente aqui no aplicativo da Ultra Human, e ele me mostra aqui uma pontuação do ritmo de estresse e o tanto que eu tô estressado, estimulado, relaxado e em atividade física. Isso aqui é legal porque ele vai fazendo essa contabilização de dados para informar se eu tô no período estressado, estimulado, relaxado ou em atividade física, e eu acho muito legal do aplicativo da Ultra Human é que eles tem muitos textos de apoio. Então, por exemplo, zona de tolerância ao estresse. O estresse leve é útil para aumentar a criatividade. Então, ele me dá essa informação aqui e eu acho isso muito legal. E aí, ao longo do dia, um gráfico aqui ao longo do dia. Essa linha aqui tracejada, se eu não me engano, é a hora do sono, se eu não me engano, ou são as fases. Aqui embaixo eu tenho mais algumas informações, por exemplo, fase morta, estressado, estimulado, relaxado em atividade física. Beleza? Essa aqui é a minha pontuação do ritmo de estresse de hoje. Aí aqui tem a recuperação dinâmica, que também foi uma adição recente no aplicativo da Ultra Human. E aqui ele leva em consideração um monte de coisa
para poder dar essa pontuação de recuperação. Por exemplo, o sono, o HRV. Então, por exemplo, taxa de coração em repouso, ele está dentro do alcance. Tá vendo? A minha média dos últimos 7 dias, a média da comunidade, a média dos 10%, da média dos 10%, e sempre com muito texto de embasamento. O que faz diferença aqui para você ter uma frequência cardíaca em repouso otimizada ou melhor? Uma crítica, aliás, ao aplicativo da Ultra Human é que tem partes que estão em inglês, tem partes que estão em português, isso se bagunça de vez em quando, inclusive em alguns termos não está totalmente traduzido, por assim dizer, então fica meio chato no dia a dia, mas se você não tiver nenhum problema com o inglês, está tudo bem. E aí aqui dentro da recuperação dinâmica, por exemplo, taxa de coração em repouso, temperatura da pele, o HRV nos últimos 7 dias, o HRV da noite passada, o índice de sono e a pontuação do ritmo de estresse. HRV é a frequência, a variabilidade da frequência cardíaca, e essa é uma métrica muito legal que alguns relógios, algumas pessoas estão dando muita atenção para isso, porque ela indica o quão recuperado você está. Seja para praticantes de atividades físicas ou não, quando você tem uma variabilidade de frequência cardíaca muito grande ou muito baixa, significa que você pode estar em processo de recuperação otimizado, você está num processo de desgaste físico, ou inclusive isso pode indicar que daqui a alguns dias você vai ficar gripado, ou alguns dias você vai ficar, enfim, vai ter algum tipo de queda na sua saúde. É mais ou menos essa a indicação do HRV. Eu acho isso muito legal porque o anel, um item que a gente usa no dia todo e não faz nada de demais, por assim dizer, é só o anel, né, que fica coletando os dados aqui, ele tem a capacidade de gerar esses índices de frequência cardíaca, né, coisa que o relógio também faz. O meu relógio também entrega essa variabilidade cardíaca e eu acho isso muito legal porque me mostra o quão relaxado e o quão preparado eu estou para fazer o próximo treino. Então, por exemplo, ontem eu tive um treino de corrida de ritmo, né? Que é um treino que a gente chega num nível de estresse muito alto. E aí, por conta disso, o meu HRV da noite anterior já não ficou tão legal assim. Então ele mostra que eu fiz uma atividade física que desgastou a minha saúde, por assim dizer, mas como a minha recuperação tem sido muito boa, a minha recuperação ao longo dos últimos dias, né, a minha média de 7 dias aqui está muito boa, significa que eu estou tendo um avanço em capacidade cardiovascular. Então isso é muito legal. E o índice de sono, que o meu índice de sono não está nada bem, mas está tudo certo. Tenho 3 crianças em casa, para quem não sabe, e é normal, o meu índice de sono aqui não está tão bom assim. Então é uma coisa para a gente se atentar, para a gente, enfim, melhorar onde pode, mas aqui o aplicativo te dá esses insights, te dá essas informações que eu acho super legais, assim, super convenientes para a gente usar no dia a dia. Então aqui na recuperação dinâmica, por exemplo, ele me dá uma pontuação e fala que eu estou 4 das minhas 6 métricas estão dentro do intervalo. E aí é que tem a frequência cardíaca, a temperatura e o HRV, que precisa de uma certa atenção. Outro painel que aparece, e esse aqui é super útil para mim, é um dos mais úteis, é o de dormir, é o painel de sono. Então, olha só, você teve um volume de sono menos que o ideal, e isso pode afetar a sua saúde negativamente ao longo do tempo. Tente meditar sobre o que você poderia mudar para corrigir isso. Eu sei que eu não estou dormindo muito bem, mas a culpa disso não é totalmente das minhas horas de sono, porque o meu sono não está regulado. É porque eu preciso acordar ao longo da noite para, enfim, dar atenção para os meus filhos, que eles precisam alguma coisa e tudo mais. Então, olha só que legal. Na última noite eu fiquei na cama 6 horas e 2 minutos, com um tempo total de sono de 4 horas. E aí, se a gente abre aqui, ó, ele vai dando ao longo da semana, né? As informações ao longo da semana. E aqui para baixo ele mostra o tempo que eu fiquei acordado. Ó. Eu acordei 4h55 da manhã e fiquei até 6h10 acordado. O Heitor precisou ir no banheiro, a minha filha acordou também, então eu fiquei esse período aqui para tentar que eles voltassem a dormir. É uma indicação. Mas eu tive aqui, por exemplo, 1 hora de sono REM antes disso, estava com outra faixa de sono REM, um sono leve, um sono profundo também, sono leve. Então todas essas informações vão sendo captadas. Aqui, ó, eficiência de sono. Isso é o que eu precisava de atenção na noite anterior. É o tempo que eu estou dormindo, a minha eficiência do sono.
Mas deixa eu pegar um histórico aqui, por exemplo, de um dia que eu dormi bem, ó. Olhando o histórico aqui, eu não dormi tão bem assim nos últimos dias, mas alguns dias atrás, vamos olhar aqui, eu fiquei 7 horas e 20 na cama com 6 horas e 30 de sono total. A minha eficiência do sono foi boa, temperatura, tranquilidade ótimo, sono total bom, queda de RH, né, de frequência cardíaca, tempo e o tempo de restauração. Então, olha só, numa noite onde eu acordei muito pouco e que eu consegui ficar mais tempo dormindo, ele me deu uma pontuação muito boa. Saturação de sangue, por exemplo, também estava na média legal. A menor frequência cardíaca encontrada, então eu tive 48 batimentos por minuto no mínimo de frequência cardíaca que ele captou nessa noite. A variabilidade de frequência cardíaca também é detectada aqui, a temperatura da minha pele. Então, todas essas informações aqui vão somando, vão dando robustez para o número que a Ultra Human usa aqui, né, para esse índice que ela usa. Então, se a gente olha para a noite de ontem, a minha temperatura foi legal, tranquilidade, o sono, queda de RH, tempo, mas eu fiquei eu tive pouco tempo de efetividade de sono, né? Eu poderia ter dormido mais. Não é que eu poderia ter dormido mais, mas eu gostaria de ter dormido mais para poder ter uma recuperação melhor. E isso impacta diretamente na minha recuperação muscular também, porque quando a gente não dorme bem, o nosso músculo não consegue se recuperar da forma certa. E como ontem eu tive um treino de corrida, isso aqui é super importante. É uma métrica que a gente tem que ficar sempre muito de olho. Então, por exemplo, eu fiquei 1 hora e 10 acordado, sono REM de 1 hora e 56, sono leve de 3 horas e 29, sono profundo de 49 minutos. E aqui tem um fato interessante, que o sono leve é um indicativo que eu não estou nem descansando muito e nem no estado de REM, né? O estado onde a gente tem o maior nível de recuperação. Porque eu tive uma atividade física muito tarde da noite. E aí, isso afeta o meu sono. Eu tinha que ter um tempo maior para acalmar os ânimos, para poder ficar mais relaxado, para aí sim ir dormir. Então, isso afetou o meu sono na noite passada e eu sabia disso. Isso é entendido que isso aconteça. E é aquele lance. Se eu não faço de noite, eu não faço em horário nenhum, então é melhor fazer, mesmo que isso dê uma atrapalhada no sono, do que não fazer nada. Então, isso é feito de forma consciente, tá? A variabilidade de frequência cardíaca também está aqui. E uma coisa legal que é esse impacto que a atividade física tem ao longo do meu dia. Então, por exemplo, aqui do lado tem um impacto neutro da luz e da atividade. Deixa eu abrir aqui, que isso aqui é muito legal, que são zonas de atividade, de luz, de exposição à luz, de refeição e tudo mais, que a Ultra Human incluiu no último update. Então eu estou sempre falando de update aqui, de fato é um negócio muito legal que ela vai adicionando. E aqui, por exemplo, zona morta circadiana. Isso aqui significa que eu posso fazer qualquer tipo de atividade física, estar exposto à luz, à luminosidade. É uma janela do meu dia que nada do que eu fizer aqui vai afetar o meu sono noturno, o meu ciclo circadiano. Então, por exemplo, você está atualmente na zona morta circadiana. Embora a exposição à luz e o exercício tenham outros benefícios variados, a exposição durante essa janela tem impacto mínimo no seu ciclo circadiano. Então, esse é a minha fase do dia, a minha fase entre eu estar acordado e eu ter que ir para a cama, que é o ideal para poder praticar uma atividade física, para trabalhar, por exemplo. Então isso aqui é muito legal. Essas fases aqui são muito legais. Por exemplo, ao longo do dia eu vou mudando, esse timer aqui vai mudando e eu caio em outras zonas também. Na phase delay, que é uma fase onde eu tenho que estar mais relaxado, que eu tenho que ir me preparando para poder dormir. Tem outras fases aqui que só estarão disponíveis à medida que você vai avançando no dia. Deixa eu abrir aqui para ver se tem alguma informação. Ó, a curva de resposta na fase, então quem quiser ler pode pausar o vídeo aí e ter informação, todas as informações. A fase avançada, que é uma mudança na fase do seu relógio circadiano, que move a hora de dormir e a hora de acordar para mais cedo no dia, caso você se exponha à luz intensa ou faça exercícios físicos dentro dessa janela. Então, por exemplo, ontem eu fiz um exercício físico dentro dessa janela, isso teve um impacto aqui, né? A fase de atraso, que é uma fase no ciclo circadiano que move a hora de dormir e a hora de acordar para mais tarde no dia, ou seja, eu tenho uma tendência a acordar e dormir mais tarde, e isso acontece à exposição à luz e ao exercício físico nessa janela de atraso de fase. E tem a zona morta circadiana, que é onde eu estou agora, que qualquer coisa que eu faça não vai ter que não vai afetar tanto assim o meu ciclo circadiano. E também tem essa zona mínima aqui, que é onde eu deveria estar dormindo, porque qualquer exposição à luz
azul, principalmente o exercício físico, acabaria com o meu ciclo circadiano. Então, por exemplo, para quem vai dormir muito tarde, para quem fica na balada até tarde e fica exposto a muita coisa, a muito estímulo até o final do dia, se você está dentro dessa zona mínima recebendo estímulos externos, significa que você vai ferrar o seu ciclo circadiano, basicamente. Então, enfim, isso aqui tem toda uma ciência por trás, toda uma ciência de dados por trás disso aqui, para poder te dar todas essas informações, todos esses dados aqui. E eu acho incrível. Basicamente, o aplicativo da Ultra Human é muito completo, é muito legal. E o mais louco de tudo é que você não paga por esse serviço, você não paga por esse aplicativo. Tá tudo incluído já na hora que você compra o seu Ultra Human Ring Air. Avançando aqui no aplicativo, do lado esquerdo aqui, tem inicialização rápida para exercícios de respiração. Então você pode fazer um exercício de respiração para diminuir a frequência cardíaca, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o HRV. Então tem vários treinos de respiração aqui, que é legal. E o treino, que isso aqui é uma coisa beta, que eles incluíram também, mas eu não testei aqui porque, como vocês sabem, eu tenho o meu relógio, eu uso o relógio para poder correr, para poder fazer atividade física, e ele usa o GPS do seu celular para poder fazer o rastreamento de pace, de distância, de tudo que quer que seja, e vai somando, e vai pegando aqui todas as informações de batimento cardíaco também ao longo da atividade física. Mas isso aqui eu não uso porque eu já tenho o meu relógio e eu uso ele já para poder fazer o registro de atividades físicas. E aí aqui tem os marcadores individuais, por exemplo, batimento cardíaco, ao longo do dia aqui ele vai pegando o batimento cardíaco, tem as médias óbvias, né? Hoje, do diário, semanalmente, mensal, então ele vai pegando todas as informações aqui, o meu VO2 máximo, o meu desvio de temperatura, então eu ainda não aconteceu de estar gripado, e febre, né, e febril, mas se tiver uma febre, eu acredito que isso aqui vai dar um pico muito alto também, né, porque, enfim, eu estarei com febre, mas é o tipo de coisa que eu não quero ver nesse gráfico, afinal de contas, a gente não quer ficar doente, não é mesmo? O HRV, então, por exemplo, aqui eu tive uma queda aqui no gráfico, né, de HRV, a frequência cardíaca em repouso também, e as metas inteligentes, que ele define aqui automaticamente, ou você consegue definir isso, meta de passos, de horas ativas, de minutos, para dormir cedo, acordar cedo, duração de sono, minutos de treino e atividade de fase avançada. E basicamente é isso. Aqui tem uma linha do tempo, onde ele vai incluindo lembretes, e a gente recebe notificação ao longo do dia para poder ficar em pé, se movimentar. Se eu fiz atividade física, ela aparece aqui no histórico também. Então, por exemplo, ontem eu fiz atividade física e ela aparece aqui no meu histórico, na minha linha do tempo. Ele tem integração com o Strava, então você pode puxar todos os treinos que você fez no Strava, ele vem direto para cá também com as informações de calorias, de frequência cardíaca, de recuperação de frequência cardíaca também, zonas de treino, o que é muito legal. E finalizando aqui embaixo, a gente tem a bateria do anel, né, do anel inteligente, então o quanto ele está carregado. Tem algumas outras informações aqui também de modelo, de firmware, para, enfim, resetar as configurações, esse tipo de coisa. E além disso, outras coisas legais que esse aplicativo oferece são essa aba de descobrir aqui, onde você pode fazer exercícios de meditação, de treino e de sono para te ajudar aí a atingir, né, melhores pontuações, seja de recuperação, de sono, o que quer que seja. Então, por exemplo, de meditação, por exemplo, ele abre aqui uma meditação guiada, treinos, né, treinos de pilates também, tem aqui treino de HIIT. Então, por exemplo, se eu abro aqui, eu faço essa semana aqui de treinos, ó, ele separa aqui dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele dá um plano aqui de treino, isso é muito legal, e até para dormir. Então ele traz aqui algumas sessões guiadas, vamos colocar assim, para você dormir melhor, para você, enfim, ficar um pouco mais relaxado no seu sono, né? Isso pode ser muito interessante para algumas pessoas. Ele também tem essas zonas, e aqui é mais ou menos uma gamificação que você pode fazer com seus amigos. Inclusive, se você tiver um Ultra Human Ring Air, me chama aí pra gente
para eu te incluir aqui no grupo, pra gente fazer essa gamificação aqui das pessoas que têm esse anel inteligente aqui do canal e outras informações aqui de perfil, e é basicamente isso. Então, meu amigo, minha amiga que tá aí buscando conhecer um pouco melhor sobre as funcionalidades que o Ultra Human Ring Air oferece, espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar essas dúvidas principais. Eu sei que é meio confuso porque são muitas informações para a gente ter acesso de uma vez só, e fica aqui o meu registro para vocês. Espero que eu tenha ajudado aqui a tirar um pouco das dúvidas do funcionamento deste anel inteligente. É um negócio muito novo ainda, a gente, um comentário meio infeliz no último vídeo, eu até falou assim, poxa, por que você gastou 7 minutos falando só do porquê de usar um anel inteligente? A gente já sabe. Não é todo mundo que sabe que esse tipo de coisa existe, que isso pode ter vantagens e desvantagens, para quem que quais os benefícios que você pode tirar usando um anel inteligente como esse. Então eu dediquei esse tempo a mais para poder explicar, porque eu acredito que nem todo mundo ainda conhece essa tecnologia e é meio nova, então valia essa explicação, assim como eu estou fazendo essa explicação também do aplicativo aqui da Ultra Human Ring Air. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu registro do aplicativo e aqui, ó, a basezinha do Ring Air. Olha como é que ele fica conectado, ó. Olha que bonitinho. Fica aqui. E é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.